político da Rússia era o czarismo. E que era comandado por o Nicolau II, que era o czar, no caso. Bom, a Rússia teve várias tentativas de industrializar o país, mas a economia deles era agrária. Ou seja, 80% da população era rural. E muitos camponeses deixavam o campo e iam para a cidade trabalhar. Bom, de um lado da sociedade tinha aquelas pessoas que eram aristocratas rurais, que era pelo clero, pela crescente burguesia. E do outro lado eram os camponeses e operários. Ou seja, tinha muito dinheiro concentrado em pouca gente e pouco dinheiro concentrado em muita gente. Deu para entender? Ou seja, os camponeses e os operários eram muito, muito pobres e a maioria do dinheiro ia para outro povo. Ou seja, os operários e os camponeses eram muito pobres. Basicamente isso. Bom, a Rússia se meteu na guerra contra o Japão e na Primeira Guerra Mundial. Mas a Rússia, depois disso, estava tendo muita crise econômica, gente. Eles estavam muito pobres. E as pessoas estavam passando fome. Tanto que eles iam lá, exemplo, uma loja lá, um supermercado, eles invadiam e saqueavam os supermercados, porque não tinha mais nada para comer lá. Mas, em compensação, a família, não é família real, a família imperial, digamos assim, família do czar, era muito, muito rica. Enquanto o povo estava passando fome, a família era muito, muito rica, a família real. Tanto que a professora falou que o palácio deles era todo cheio de ouro e tinha mais de 1.000 peças. Enquanto eles moravam naquela casa, o pessoal estava passando fome e tal. Aí tinha dois tipos de grupos que eram contra isso, que eram os bolcheviques e os mencheviques. Eles lutavam por melhorias nas condições de vida. E eles eram inspirados pelas teorias de Marx, no caso, e Engels, que era o socialismo. Bom, eles estavam muito insatisfeitos com o czar e tal. Os mencheviques eram uma minoria, que eram adeptos a uma revolução gradual. E o líder deles era Yuli Martov. Já os bolcheviques eram liderados por Lenin, que eram mais radicais. E eram formados por operários e camponeses. Bom, a Revolução de 1905 foi marcada pelo Domingo Sangrento, que foi basicamente 200.000 pessoas se reuniram para fazer uma manifestação pacífica para que eles defendiam melhores condições de vida e de trabalho, só que aí o czar ordenou o exército para que atirarem. E eles mataram cerca de 1.000 pessoas, ou seja, um massacre. E esse massacre ficou conhecido como Domingo Sangrento. E o massacre revoltou muito a população, porque eles não estavam fazendo nada de errado, gente. Eles só estavam lá exigindo melhorias de coisa, não estavam batendo, era algo pacífico, e o czar simplesmente decidiu fuzilar todo mundo. Aí, eles ficaram muito bravos com isso e começaram a manifestar contra o czar depois disso. Que, no caso, é a forma de governo. Quando eu falo czar, eu falo tanto do Nicolau, que era o czar, quanto da forma de governo. E os operários e camponeses e os soldados criaram os sovietes, que era um conselho que buscava melhor organização na luta dos trabalhadores. Bom, a Revolução Socialista. Após o Domingo Sangrento, o pessoal ficou muito bravo, né? E o governo enfrentou grandes revoltas populares, que eram greves em diversos setores e motins até nas Forças Armadas, ou seja, todo mundo estava contra o czar, menos o pessoal rico. O pessoal pobre estava todo mundo contra o czar. Bom, e como forma de tentar continuar no poder, o czar ele fez algumas reformas, que Ele a fez o quê? legalização dos sindicatos. Ele fez o quê? O czar, como uma forma de tentar continuar no poder, ele fez algumas reformas, que era a legalização dos sindicatos e a criação de uma Duma. A Duma, o que era a Duma? A Duma era um parlamento de deputados eleitos para auxiliar nas decisões políticas do governo, mas com poderes ilimitados. Porém, ele continuou reprimindo o pessoal, abusando do poder de governo
no caso, não diminuiu o poder de governo. No caso, o governo só abusou mais. E os protestos continuaram, porque não adianta nada você, literalmente, fazer melhorias, só que você não aplica essa melhoria, né? Uma coisa muito importante. Aí a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial, só que aí só aumentou mais a crise que ela tinha. Bom, a queda do czar. Bom, a situação de miséria estava só crescendo, a população já estava se desesperando. Então, isso é muito importante também na questão da Primeira Guerra, do porquê a Rússia saiu da guerra. Bom, porque em 1917 foi muito marcado por motins e greves e saques de armazéns e padarias. E uma coisa importante é que os bolcheviques, um dos lemas deles era todo o poder aos sovietes. Bom, naquele momento, os sovietes haviam consolidado a representatividade entre os trabalhadores e eles demonstravam que tinham condições de assumir o poder da Rússia. Então, em fevereiro de 1917, entre os dias 23 e 27, diversas manifestações marcaram o início da Revolução, que acabou com o regime czarista na Rússia. E essa manifestação tiveram início como uma passeata de mulheres. Então, basicamente, a Revolução russa começou com mulheres, né, gente? Nós somos divas, digamos assim. Então, a multidão aderiu ao movimento que parou fábricas e sistemas de comunicação. E uma coisa muito importante também é que os soldados, o czar falou para os soldados reprimirem a insurreição, mas os soldados se recusaram a atirar, ou seja, até os soldados estavam contra o governo. Então, no dia 2 de março, sem apoio político, o czar foi obrigado a abdicar. E vale acrescentar que toda a família do czar foi morta. Meu o Deus. governo provisório foi pelos mencheviques e instalaram na Rússia o governo provisório, que foi chefiado por um nobre de orientação liberal, que era o príncipe Jorge Lvov, e depois por um Alexandre, que eu não sei pronunciar esse nome, tá? Porque é em russo. E era socialista. E durante esse período ocorreram algumas reformas importantes, que são a regulamentação da jornada de 8 horas de trabalho para operários, a liberdade de organização política, mas, no entanto, os governantes não conseguiam resolver os problemas mais sérios do povo. No caso, a fome, né? Não conseguiram resolver a fome, o povo continuou, digamos assim, na miséria, que agravou a crise no país e contribuiu para a aumentação da oposição entre os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques exigiam paz, terra e pão para todo o povo e defendiam transformações sociais